Então, nessa videoaula vamos fazer então a transformação do nosso modelo conceitual para o modelo lógico, né? Vamos começar a ver sobre isso. A gente vai ver ainda mais detalhes na outra aula, não vai dar tempo, né? Nós já temos bastante tempo de aula aí, já daqui a pouco já é suficiente para a gente fazer uma atividadezinha e terminar nossa aula, né? Atividade de fixação dessa primeira parte do conteúdo aí. Então, nessa videoaula, nessa restante da nossa aula, nós vamos ver a transformação do modelo conceitual para o modelo lógico. Começar a ver sobre isso, né? Então, como que isso se dá, né? Quando a gente cria o nosso modelo conceitual, né, a gente modela o nosso banco de dados de forma conceitual, o próximo passo, depois de criado o nosso modelo, né, revisitado, olhado, né, modificado, conversado com o cliente, definiu, esse o modelo conceitual, nós vamos construir nosso modelo lógico a partir desse modelo conceitual. Certo? Então, modelo lógico, ele é a descrição do banco de dados e ele já é de forma dependente da implementação em um SGBD. Aquilo que nós falamos anteriormente, né? Tipos de dados já tem que ser vistos na estrutura do SGBD, como que vai funcionar, então eu tenho que já pensar no SGBD que eu vou estar implementando, que eu vou estar aplicando esse modelo. Tá? Então, o modelo lógico registra como os dados serão armazenados e como será a organização das nossas colunas e tabelas, né? Relacionamentos. Então, já começa a tomar corpo o meu banco de dados, né? É importante a gente observar, né? Um modelo conceitual pode ser gerado vários modelos lógicos equivalentes, tá? Então não se assuste se você tem um modelo conceitual, na hora que vai criar seu modelo lógico, você cria de uma maneira diferente do outro criou, tá? Pode ser diferente, pode ter vários modelos lógicos partindo de um mesmo modelo conceitual, só que semanticamente tem que ser equivalente, ou seja, o significado dele, ou seja, futuramente nós vamos ver isso, que a gente pode às vezes modelar de um jeito ou de outro, mas se eu fizer a engenharia reversa, no caso, voltar o modelo conceitual, tem que ser equivalente, né? Então, o que é importante a gente entender nesse momento é que um modelo conceitual pode gerar, então, mais de um modelo lógico equivalente, certo? Então, para que a gente exista essa conversão, né, foram definidas algumas regras que visam o quê? Aumentar a performance, melhorar a performance, otimizar o desempenho, né, do banco de dados. Né? Essas regras vão permitir que isso aconteça, vão ajudar, né, a menos acesso ao disco para buscar as informações, simplificar o desenvolvimento, né? Ou seja, vai tornar mais fácil a implementação de aplicações que vão acessar o banco de dados. Então, essas regras que nós vamos ver agora servem para isso, né? Para aumentar a performance e para simplificar o desenvolvimento de futuras aplicações baseadas no nosso banco de dados. Okay? Então, vamos lá. Como que funciona então a transformação dos modelos? Então, as transformações devem seguir esses 3 passos aí, pelo menos, né? Primeiro, a tradução de entidades e seus atributos. Eu costumo falar para a gente começar, né? O ideal é que a gente comece, se a gente for fazer a transformação de forma manual, depois nós vamos ver que ferramenta pode ajudar a gente, né? Mas a gente pode fazer essa transformação de forma manual, começando pelas tabelas que não tem chaves estrangeiras. Depois nós vamos ver que tabelas são essas, né? Como que vai funcionar isso. Mas, então a gente começa traduzindo as entidades e seus atributos. Então aqui eu tenho a entidade, esses atributos estão dentro de elipse, pessoal, porque é um equivalente àquele nosso modelo, né? Poderia ser uma bolinha aqui, o código na frente, ou então ele ficar dentro do elipse. Então essa é uma variante daquele modelo que nós trabalhamos, que é esse modelo aqui, né? Então eu traduzo primeiro as entidades e seus atributos, né? Depois, relacionamentos e seus atributos. Então, tem relacionamentos e alguns atributos. Como vai funcionar para mapear do conceitual para o lógico isso, né? E as generalizações e especializações. Como mapear essas generalizações e especializações para o nosso modelo lógico, né? Primeiro, então, a tradução da entidade e seus atributos. Como que funciona a tradução, né? Então, cada entidade é traduzida como uma tabela, né? Já falamos também. Comentamos sobre isso, que a entidade ela vai ser traduzida como uma tabela, obviamente. E cada atributo da entidade vai ser traduzido como um campo da tabela, né, ou como coluna da minha tabela. Né.
são os atributos, vai se tornar uma coluna da tabela, né? Os atributos identificadores vão ser traduzidos como uma coluna que contém a chave primária daquela tabela, certo? Então, olha só, tem cliente, nome, data de nascimento e código, né? Na forma, eu posso traduzir isso, modelo conceitual para o lógico pode ser traduzido de duas formas, forma textual e forma gráfica. A gente vai optar, né, obviamente, pela gráfica, que já vai ser uma forma interessante visualmente, e também a gente pode até criar ela direto, se for o caso, futuramente, né, quando a gente tiver já bastante familiaridade com isso, né? Então aqui nós temos a figura da forma textual, que seria pegar a tabela, colocar cliente aqui no nome da tabela primeiro, depois abrir parênteses e vai colocar então a chave primária, que é o código do cliente, e sublinhar ele, né, para dizer que é a chave primária, vírgula, o nome, o campo nome, vírgula, o campo data de nascimento. Notem que o campo data de nascimento mudou, né? Aqui no modelo conceitual ele era data, espaço de, espaço nascimento, né? Agora, não, ficou data, underline, nascimento. Por que isso? Porque nós temos já que eliminar aquela questão dos caracteres especiais, né? E aí já entra o nosso espaço, né? Cedilhas, acentos. Então nós temos que eliminar esse tipo de situação para melhor funcionamento do nosso banco de dados, nosso SGBD. Então já temos que pensar nisso. Por isso que já começa a ser dependente do SGBD, né? Que eu já tenho que pensar nele já. Então vou eliminar essas coisas, né? Por exemplo, o código aqui. Tem código cliente, tem um underlinezinho aqui. Ficou sublinhado, nem parece que tem um underline, né? Mas está tudo junto, não tem espaço não, tá? Poderia ser código cliente, né? Poderia ser só, né? Alguns poderia ser só código, né? Também sem o acento no caso. Então eu posso mudar, né? Ou seja, o nome dos atributos pode mudar um pouquinho quando eu for colocar o nome das minhas colunas, desde que fique equivalente, né? A gente tem uma noção de que faz parte, né, daquele atributo, é o mesmo da minha coluna. Da forma textual. Na forma gráfica, nós temos aqui o cliente, né? A tabela vai ficar o nome da tabela em cima, aparecendo com uma tabelinha mesmo, né? E aí o campo código cliente, ó, do tipo int, que já coloca o tipo, né? Então até melhora a forma gráfica, porque a gente pode definir já o tipo de dado, né? Que é o domínio do campo, né? Então domínio int, código cliente, ou seja, vai aceitar apenas números inteiros aqui. Nome, varchar 100. Então aqui eu tenho, né, um nome que é do tipo texto e até 100 caracteres, né, nesse campo. Data de nascimento. Oh, meu Deus. Data de nascimento do tipo date, tá? Não tá querendo, não vou chegar o mouse lá, porque senão vai desaparecer, né? Então, data de nascimento, tipo dele, date, né? Então, vai ser do tipo data ali, né? Isso, ó, date aqui, né? Se for usando MySQL, né? Vai ser date. Se fosse um outro banco de dados, às vezes é date time. Às vezes tem no MySQL também tem o date time, mas existe também o campo date. Então a gente tem que ver se o tipo de dado que eu estou escolhendo, ou seja, o domínio o domínio do meu campo pertence ao SGBD que eu vou escolher para implementar já, certo? Então, traduzindo, então ficaria assim, né? Tabela e vem e coloca os elementos aqui. Essa chavinha dourada que indica que é uma chave primária, né? E os outros campos preenchido aqui que é obrigatório e o outro que é opcional. Beleza. Então, um outro exemplo aqui, né? Tem a tabela, né? A entidade funcionário, e tem o ID, data de nascimento, idade e nome. Esse campo que está circuladinho, que está, né, rachurado aqui, né? Que está, eu esqueci o nome que se dá aqui, mas está diferente dos outros, né? Não vou lembrar agora de cara, mas ele diga que é um campo derivado, né? Um atributo derivado. Idade é derivado, né, da data de nascimento. Está calculado a partir da data de nascimento. Quando eu tenho um campo derivado, eu não preciso fazer, ele não precisa fazer parte do nosso modelo lógico, certo? Então, futuramente a gente pode fazer isso na aplicação lá, né? Não necessariamente ele tem que fazer parte.
Não precisa. Você pode até colocar também. Não é nada rígido que você não possa colocar os atributos calculados lá. Mas não precisa colocar também se você não quiser, ok? Então, ó, funcionário ID, ou ID funcionário, né, do jeito que a gente quisesse colocar aqui, ou simplesmente ID da tabela funcionário, né? E por que a gente coloca assim? Porque às vezes se você coloca ID em várias tabelas, né, vai ficar o mesmo nome de campo, às vezes pode confundir lá na frente na hora que a gente for fazer os nossos relacionamentos ali, né? Mas vamos deixar ID funcionário aqui, ou funcionário ID, né, data de nascimento, nome, data de nascimento, vai colocar na forma gráfica, nome aqui, né, e os outros elementos aqui embaixo. Aquilo que eu achei aqui só o que eu estava falando anteriormente, a nomenclatura das tabelas e dos campos, né? A gente não deve utilizar espaço em branco, vou separar por underline, se for o caso, né? Não utilizar caracteres especiais, abreviar quando possível, né? Mas desde que não fique, sem que fique irreconhecível. Então, ó, data de nascimento, colocar só DN, por exemplo, não faça isso, né? Vamos colocar uma coisa que vai lembrar do que o campo se trata. Não vamos reduzir demais também para não atrapalhar, né? Aqui tem, por exemplo, ó, itens da venda, itens venda, poderia ser, né? Data de nascimento, ou DT nascimento, né? Ou data nas, né? Daria para entender que era data de nascimento. Endereço, tem um cedilha aqui, né? Tira o cedilha, coloca só o C. Porcentagem de desconto, ó. Posso colocar assim no conceitual? Posso. Aqui a gente vai colocar o Porsche Desker, por exemplo, né? Porcentagem de desconto. Seção, mesma coisa. Então, é aquilo que eu já estava dizendo, só para reforçar aí, ok? Atributos compostos. Atributos compostos, como vocês já viram, né, anteriormente, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode se tornar uma outra tabela, ou pode ser, a gente pode diluir ele, né? Diluir ele em atributos monovalorados, né? Atributos simples, certo? Então aqui, ó, tem o nome, o ID e o endereço, né? Rua, número, bairro. Poderia criar uma outra tabela. Geralmente o atributo composto a gente não cria outra tabela, a gente coloca dessa forma aqui, né? Atributo composto, a gente decompõe ele em atributos simples. Por quê? Aqui nesse caso eu estou falando que o atributo vai ser um atributo composto, mas vai ser um endereço só para cada cliente. Então não faz sentido a gente ter uma tabela à parte só para a gente colocar o endereço de cada cliente naquela tabela, né? A gente pode usar o artifício de decompor ele em atributos simples. Então, ó, cliente ID, né? Isso é o ID cliente, nome, aí vem endereço rua, endereço número, endereço bairro. Poderia ser end rua, end número, end bairro, né? Ou rua, número, bairro também, né? A gente pode definir os campos de acordo com o que a gente queira aí. Okay? Então, geralmente, o atributo composto, simplesmente composto, sem ser, né? Ou seja, esse atributo aqui é um atributo monovalorado e composto, né? Ou seja, é só um valor, só que ele é composto. Então, nós vamos decompor ele e colocar ele na nossa tabela como atributo simples. Os atributos multivalorados não, aí nós temos que criar uma outra tabela para esse atributo, certo? Quando o atributo é multivalorado, ele precisa de ter uma tabela para ele separada, porque, né, eu vou ter várias situações, várias repetições. Então entra naquele processo de manutenção, de você colocar lá, né, de alterar os dados, precisa alterar todos os clientes e assim por diante. Então a gente vai criar uma tabela separada para o registro desses atributos, ligando através da chave estrangeira. Então, como que funciona isso? Vou colocar cliente, ID cliente, nome cliente, certo? Beleza, então eu começo pela que não tem chave estrangeira, que no caso aqui é cliente. Depois eu vou criar uma para telefone. O telefone, isso aqui tá, né? A gente pode traduzir para telefone aqui. Criou-se uma chave primária para o telefone, certo? Pode criar. Se o número for suficiente para ser chave primária, se você achar que você poderia definir isso aqui como chave primária também. Mas a gente pode deixar, né, o ID como chave primária e colocar o número como um atributo de telefone.
E cliente ID, a gente vai colocar o cliente ID aqui também, a chave estrangeira em telefone, certo? Porque ele vai ligar o meu telefone ao cliente. Então, a gente vai colocar embaixo, na forma textual, colocaria assim, ó, cliente ID referencia cliente, certo? Cliente ID referencia cliente. Então, esse cliente ID aqui vai referenciar a tabela cliente, certo? Dessa forma aqui, ok? Então, aqui na forma, né, textual, na forma gráfica, eu vou criar, né, a tabelinha cliente aqui. Olha, cara, isso aqui foi feito no BR modelo. Ó. Então, cliente, aí eu tenho cliente ID do tipo inteiro, nome do tipo varchar, aí tem uma ligação, ó. O cliente tem 0 ou N telefones, então o telefone tem um telefone ID, que é do tipo chave primária, tem uma chavinha aqui, número tem varchar, né, o tamanho do número, e foi definido que o número vai ser do tipo varchar, né, vai aceitar aqueles tracinhos, né, os parênteses e tudo, né. E aqui, cliente ID, que é a chave estrangeira. A chave estrangeira aqui no BR modelo é representada pela chavinha dourada, a chavinha prateada, né? E ele tá, então isso aqui faz com que eu saiba que é uma chave estrangeira que vai estar ligando ao cliente. Tem como a gente configurar isso lá no BR modelo, então nós vamos ver isso, ok? Aqui nós teríamos, né, os exercícios, depois nós vamos colocar isso lá, mas só para terminar aqui, ó. Foi colocado então, né, cliente, nome, cliente de telefones, e foi feito a parte textual, e aí foi pedido para fazer a parte gráfica, né? Vamos fazer isso na parte gráfica lá, só para vocês verem como fazer, e aí vocês vão fazer depois os exercícios com a parte textual e a parte gráfica, certo? Os outros exercícios que foram colocados lá. Da parte textual você vai fazer em qualquer editor de texto, né? Word, LibreOffice, qualquer um lá. E o da parte modelo lógico a gente vai fazer com o BR modelo. Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu BR modelo. Deixa eu só achar ele aqui rapidão. Vai abrir. Eu tenho aqui, ó, meu BR modelo, ele abre já com o modelo conceitual aqui. Se a gente quiser abrir já direto no modelo lógico, a gente pode mandar ele criar um novo modelo lógico aqui, ó. Arquivo novo lógico. Beleza. Criei um lógico aqui, certo? Então, como que eu faria lá para modelar o meu cliente? Então, colocaria aqui, né? Vou clicar aqui no primeiro na minha tabela. Aqui eu vou colocar o nome da minha tabela cliente, né? Beleza. Deixa eu só ver lá, né? Nós temos ID, nome e ID nome, né? Depois nós vamos criar outra para o telefone. Beleza. Então, nós vamos colocar aqui uma chave primária. Ó, cria campo, chave primária. Então, eu vou clicar aqui nele e vou clicar na tabela. Então, ele clicou aqui no campo. Vamos colocar o nome do campo aqui. Vai ser ID cliente ou cliente ID, né? Beleza. Essa é a minha chave. Ficou um pouquinho diferente aqui. Nomear não. Nomear sim. Tá, vamos deixar assim. Depois vamos ver. Mudou um pouquinho, né? Como eu disse, ele mudou. Esse modelo novo, o BR modelo novo, ele tem algumas alterações e eu ainda estou habituando com elas ainda. Beleza, mas aqui eu tenho de cliente então, que é a minha chave primária. Antes ele era dourado, agora está pretinho aqui. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Aí agora eu vou colocar um nome, né? Vou colocar um campo aqui qualquer. Aqui tem só um campo simples, né? Vou clicar aqui, vou colocar o campo. O nome do campo vai ser nome, certo? Quer colocar o tipo de dado? Olha só, o de cliente nem foi colocado, né? O tipo de campo aqui a gente pode colocar o tipo de campo. Então, é do tipo int, né?
Aqui o nome, vamos colocar o tipo de campo, vai ser varchar 100. Vamos colocar que vai permitir 100 caracteres, certo? Isso aí a gente vai colocando. Essa chave aqui, vou colocar que vai nomear o nome da chave. Isso aqui é a implementação, não vamos mexer com isso aqui não, porque isso aqui é uma implementação que vai ser mais... Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas por enquanto vai colocando os campos aqui. Então, nome e de cliente, né, e varchar, ok? Agora vamos colocar então a nossa outra tabela aqui. Vamos colocar a chave primária, né? E aqui tem a chave estrangeira. Vamos colocar a chave estrangeira também, certo? Na chave primária vai ser o ID telefone. O tipo de campo aqui, vou colocar que é do tipo... Opa, não ficou, né? Eu mudei só mudei, cliquei e ele não ficou. Então, telefone, dá um enter primeiro, beleza. Agora sim, né? Tipo int. Não precisa ser obrigatoriamente em maiúsculo o tipo de dado, lá. Estou colocando assim, mas é só o hábito. Mesma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui. A chave estrangeira vai ser ID cliente. Não precisa obrigatoriamente também ser o mesmo nome da chave primária, certo? Eu estou colocando o mesmo nome da chave primária do cliente, mas não obrigatoriamente tem que ser, tá? Isso aqui pode ou não ser, tá? O que é importante é outro tipo de situação, nós já vamos ver ela aí. Então, do tipo int, e aqui vem o número do telefone, que é um campo normal. Esse campo, eu vou tem como a gente mudar de lugar aqui? Tem. Vou mudar ele aqui, deixar ele em cima. Vamos colocar aqui que o campo vai ser número, né? Número do telefone. Eu vou colocar que o tipo vai ser varchar. Varchar, aí pense aí numa quantidade de números de telefone. Eu vou colocar aqui 25 números. Mas vamos ver lá, 25 números e letras, né? Vou colocar. Ok. Então, aqui nós temos o restante das informações a respeito do campo. Se você quiser mudar também, a gente pode. Por exemplo, cliquei aqui. Eu tenho aqui se ele vai ser chave primária ou não, se ele vai ser um atributo do tipo único, né? Se ele vai ser chave estrangeira ou não. Depois eu posso colocar um campo e definir isso aqui depois, né? Também, tá? Então, o que mais? Vamos ver aqui. Tá. Vamos deixar assim. A chave primária também a gente pode mudar algumas coisas aqui, né? Mexer nela se for o caso, a gente não vai mexer agora. A chave estrangeira, ela vai fazer uma ligação aqui. Mas antes nós vamos ligar os campos, né? Então olha só, tem duas tabelas, nem mudei o nome da tabela, né? Vou colocar aqui para a tabela telefone. Beleza? Vamos ligar então as duas tabelas aqui. Vou ligar essa tabela a essa. Ficou no lugarzinho errado, eu vou vir aqui e vou colocar ela aqui desse lado, para ficar melhor, né? Então agora eu tenho uma ligação. Um cliente, um telefone pode ser de 0 a vários clientes? Não, aqui vai ser de somente um cliente, né? Um cliente pode ter 0 ou vários telefones cadastrados. Vou deixar o telefone como opcional aqui, ok? Vamos colocar agora aqui o nosso relacionamento. Se a gente quiser ver o SQL aqui também, né? Agora tem como ver, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui, olha só, quando eu fiz a ligação, a minha tabela de cliente, minha chave estrangeira ficou um pouquinho diferente, né? Então, olha a chave estrangeira, sim, a tabela de origem, olha só, tabela de origem vai aparecer isso aqui, se eu clicar no elemento, né? Ele vai colocar a tabela de origem do campo. A tabela de origem é a tabela cliente. O campo de origem é o campo ID cliente, tá? Então, essa é
a chave primária. Se eu quiser colocar como uma chave primária nomeada, chave estrangeira nomeada, eu posso, mas vamos deixar assim. Vamos fechar. Adicionar campo? Não, não há necessidade, né? Vou fechar aqui. Tá, então, vou ver se ficou. Chave primária, chave estrangeira, tabela de origem, campo de origem. De origem de cliente. De cliente, tá marcadinho aqui, tá ok, né? Acredito que tá certinho aí, me parece, né? Não tá aparecendo aqui a referência ainda, era para estar aparecendo, né? Referências cliente e de cliente aqui. Não tá aparecendo o nome da minha tabela. Tá, vamos ver aqui. Chave estrangeira, sim. Tabela de origem. Tabela cliente, de cliente. Nem precisaria falar que isso aqui era único, né, gente? Não há necessidade. Tá, era muito mais simples de fazer anteriormente, né? Situação, foi uma ligação. Acredito que eu vou olhar isso melhor, mas o que é importante para a gente aqui nesse caso é que nós vamos definir isso. Eu vou olhar direitinho então como define, mas de imediato vocês podem fazer só a ligação, tá? Coloque a ligação e o N para N direitinho aqui, coloque a chave estrangeira e coloque a ligação aqui, né? Que o cliente tem 0 vários telefones, o telefone é de somente um cliente. E aí pode fazer dessa forma. Depois nós vamos ver essa questão da ligação da chave estrangeira aqui para deixar já certinho, né? Para o próximo passo aí. Na próxima aula eu vou falar para vocês como fazer isso, para não ficar muito extenso aí. Mas vocês podem fazer então, numa forma textual, os exercícios e colocar o elemento gráfico aqui. Vai ser poucos exercícios só para vocês praticarem um pouquinho essa parte, ok? Então até a próxima.